convido vocês a abrir as suas Bíblias. Em primeira Epístola de João, capítulo 2, versículos 28 e 29. 1 João, capítulo 2, versículos 28 e 29. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. E o texto que já foi lido nos diz que, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. O povo costuma dizer que todo mundo é filho de Deus, né? Todo mundo é filho de Deus, que beleza, né? Todo mundo é filho de Deus, certo? Errado. Não é isso que a Bíblia ensina, não é isso que Jesus falou. Jesus deixou muito claro que ser filho de Deus é uma coisa e não ser filho de Deus, por consequência, é ser filho do diabo. Na verdade, nós podemos perceber desde o começo da Bíblia que o relato bíblico deixa essa questão bem clara, né? Por exemplo, quando fala que Deus, lá em Gênesis 1:27, fala que no princípio Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E mais tarde, já em Gênesis 5, versículo 3, diz que Adão gerou filhos conforme a sua semelhança. Então aqui é uma distinção. Uma coisa é ser feito à imagem de Deus, ter o caráter de Deus, ter semelhança com Deus. Outra coisa é ser semelhante a Adão após o pecado. Então, na verdade, desde o princípio, este conceito de ser filho de Deus já está muito claro, né? Que ser filho de Deus é ter semelhança com Deus, é ter o Espírito Santo de Deus vivendo em nós, é ter Cristo como centro da nossa vida. Mas, se alguém não tem Cristo, esse tal não é de Cristo, né? Lá em Romanos 8, Paulo deixa bem claro que se alguém não tem o Espírito de Cristo, não é de Cristo. Então aqui a questão de ser filho de Deus é uma questão muito clara na Bíblia. E nós temos esta oportunidade de viver como filho de Deus, né? Os filhos de Deus têm uma herança, que é a herança de santidade. A herança é aquilo que Cristo conquistou por nós. Ele conquistou uma salvação eterna. Ele conquistou uma vida cheia do Espírito Santo. Ele conquistou a paz, a alegria. Ele conquistou a certeza da salvação. Ele conquistou uma vida eterna com Deus. A Bíblia é clara: dou-lhes a vida eterna e ninguém os arrebata da sua mão. Nós vemos então que o termo filho, ele indica semelhança de caráter, né? Essa é a semelhança.
E em João 8, versículo 44, fala que o diabo peca desde o início. Ele jamais se firmou na verdade, né? Agora nós chegamos a um termo aí que está muito na televisão todo dia, né? Em inglês se chama fake news, né? Então essa palavra, a mentira é do diabo. A Bíblia fala claramente, lá em João 8,44, que o diabo é o pai da mentira. Então mentir não é uma coisa aceitável. Quem se declara filho de Deus não pode mentir. Ou é mentiroso, o que significa ser filho do diabo por consequência, e para ser filho de Deus é viver uma vida justa, é falar a verdade, é ser verdadeiro. E isso é uma herança. Jesus não só falou a verdade, Jesus disse: eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, filho de Deus não fala mentira. Então, fake news não pode, quem faz fake news não pode se declarar filho de Deus. É inconsistente a declaração com a sua prática. Então nós vivemos num mundo onde a mentira é comum, né? As pessoas mentem a toda hora, por todos os meios, de várias formas, mas nós, como se nós somos filhos de Deus, nós somos pessoas da verdade, pessoas que falam a verdade, né? Às vezes falar a verdade para certas pessoas, às vezes é um pouco embaraçoso, né? Porque às vezes se prefere omitir para não dizer a verdade, porque essa verdade pode ser muito dura. Mas a Bíblia é muito clara, né? Então há, por exemplo, uma crença popular que acha que todo mundo vai para o céu, né? Todo mundo vai para o céu, que maravilha! Então o camarada fez de tudo que era contrário à vida de Deus e agora ele morreu. Então meu pai está lá, meu irmão está lá e tal. Só que não, né? Como diz só que não. Por quê? Porque o céu é o pior lugar para o pecador. Por isso Deus não manda para lá não. Sabe por quê? O pecador, o pior lugar que ele pode estar é no céu. Porque ele não se identifica com nada, né? A índole, a essência de um filho de Deus e a essência de uma pessoa que é dirigida, que é dominada pelo maligno, é de confronto. É de confronto. Hoje é muito popular, muito bonito, né? Você se dá bem com todo mundo, você aceita tudo, né? Mas não é por aí não. Não é por aí não. O conflito entre o bem e o mal vem desde o princípio. Ser um cristão, alguém definiu que ser cristão é seguir um mestre e resistir o inimigo, né? No momento que eu nasci de novo, sou um filho de Deus, o diabo já me odeia. Jesus disse claramente, o mundo vos odeia, nós somos odiados, nós temos que tomar posição diante do mundo. Nós vivemos um mundo da mentira, nós vivemos um mundo da maldade, da crueldade, um mundo do egoísmo, e nós não temos nada a ver com isso. Se a nossa natureza foi mudada, a nossa vida é totalmente diferente disso. As diferenças são radicais, a Bíblia deixa muito claro a diferença entre o Filho de Deus e aquele que não é Filho de Deus, e que João fala com todas as letras. Aquele que não é nascido de Deus é filho do diabo. E a Bíblia deixa muito claro e define muito claramente como é a vida do Filho de Deus e como é a vida daquele que não é um Filho de Deus. E Paulo diz lá em
sobre as obras, né? As obras da carne, né? As obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, iras, inimizades, porfias, etc, etc, etc. Essas são as obras da carne. Essas são as obras daqueles que não são filhos de Deus. Mas as obras do Filho de Deus é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. São duas coisas totalmente distintas. Assim como o destino final também é distinto, né? A Bíblia, ela fecha o seu relato lá em Apocalipse, ela mostrando o final, como será o final da raça humana, né? O que vai acontecer lá no final. E nós vemos então claramente que há uma separação. Jesus falou do julgamento, né? É interessante que Jesus, quando ele foi na sinagoga e ele abriu o livro do profeta Isaías e anunciou: o Espírito de Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar boas novas, libertação aos cativos, abertura de prisão aos presos, etc, etc. Ele parou e colocou o livro lá. Ele omitiu a última parte. A última parte diz: e o dia da vingança do nosso Deus. Este mundo corrupto e aqueles que negam Jesus Cristo, aqueles que vivem no pecado, serão julgados. Há um julgamento, né? E a Bíblia é muito clara para mostrar que no final das contas há uma promessa para os filhos de Deus, que no Apocalipse 21 diz: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como a noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi a voz do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, pois, essas palavras, que são fiéis e verdadeiras. Tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, idólatras, etc, etc, a parte que lhes cabe é no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Há céu e há inferno, né? Então não há termo para que a gente possa fazer acordo. Não há acordo. A nossa vida ou é de Deus ou é do diabo, né? Paulo, lá em Efésios capítulo 2, também fala como era a nossa vida antes da conversão, como que nós vivíamos antes da conversão, né? Ele nos deu vida, estando nós
mortos em delitos e pecados. Estando nós mortos em delitos e pecados. E diz, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da vossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor que nos amou, e estando nós mortos em delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Há uma mudança, há uma obra miraculosa na vida do Filho de Deus. Filho de Deus experimenta o sobrenatural, aquilo que o Espírito Santo realiza. E é o que Paulo diz lá em Timóteo, né? Que somos salvos pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Deus só tem filhos, não netos. Netos ele não tem, né? A Bíblia não fala de nenhuma pessoa neto de Deus. Deus só tem filhos. É lamentável que talvez muitos pais não terão alegria no céu de encontrar seus filhos. A Bíblia conta um fato terrível sobre os filhos de Arão. Os filhos de Arão trouxeram fogo estranho perante o Senhor e eles foram queimados imediatamente, foram torrados pela glória de Deus. Eles não tiveram temor de Deus. Alguns entendem que eles estavam bêbados. Deus é santo, não há negociação. Deus é santo, jamais aceitará o pecado. Hoje em dia, às vezes a gente percebe que algumas pessoas querem ser um pouco complacentes. Há pessoas que estão, inclusive, tirando partes da Bíblia, porque vão contra a sua vida, a sua prática. Nós somos da palavra de Deus. O Exército de Salvação crê na palavra de Deus. Cremos que as Escrituras do Velho e do Novo Testamento foram dadas por inspiração divina e que somente elas constituem a regra divina da fé e prática cristã. Não podemos nos afastar da palavra de Deus. Somos taxados de fundamentalistas. Eu sou fundamentalista de corpo e alma. Eu creio nesta palavra. Foi por ela que Deus transformou a minha vida. Foi os ensinos desta palavra que fez de mim uma nova criatura. Nasci de novo. O Espírito Santo me transformou. Eu fui criado no Evangelho, mas não tinha nascido de novo. Eu nasci de novo com 23 anos de idade. E era diácono da igreja. Não é cargo da igreja, não é saber se comportar parecido com um cristão, não. Deus não olha a aparência. Deus não olha a aparência. Até esse maravilhoso Samuel, né? Homem de Deus, desde criança. Mas quando ele foi lá escolher o futuro rei de Israel, ele viu aqueles moços, né? De Jessé, né? Vem um, vem outro, cada um, será que eu, será que eu, será que eu? E o Espírito de Deus falou, não, nenhum desses, né? Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. Deus sabe quem é filho dele e quem não é. Ele não se engana.
Nós temos que ter certeza sobre isso. Só os filhos de Deus serão salvos. Quem não é filho, Jesus disse claramente: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Às vezes a gente tem que confrontar as pessoas. Não estou dizendo que estou confrontando ninguém aqui, mas há pessoas que às vezes não entendem isso. Acham que ir à igreja e adorar a Deus e fazer certas coisas é suficiente. Mas não, Deus está vendo se a pessoa tem uma nova natureza. Se o Espírito Santo fez uma obra regeneradora na vida dessa pessoa. A salvação é uma obra perfeita. No momento que alguém aceita Cristo como seu Salvador, ele é salvo. Que coisa maravilhosa quando aquele ladrão, aquele homem malvado, olhou para Jesus e disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quando a pessoa confessa a sua fé em Cristo como seu Salvador pessoal, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Que coisa maravilhosa! Um milagre acontece. Não um milagre acontece, o maior milagre que o ser humano pode experimentar é esse. É ser uma nova criatura. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém. Não é uma mudancinha qualquer, é uma mudança radical. É uma vida nova, tudo começa de novo. É maravilhoso quando isso acontece. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porém, nós devemos atentar para o seguinte: se nós vamos continuar a nossa vida de fé, nós precisamos permanecer. Jesus deixou muito claro que a vida cristã é uma vida profunda, não é uma vida mais ou menos. Nós somos cristãos, nós somos filhos de Deus, e a nossa vida é alimentada pelo Espírito Santo de Deus. Veja bem que os discípulos que andaram com Jesus por 3 anos e receberam certas palavras de Jesus maravilhosas. Jesus olhou para eles e disse que eles já eram, os vossos nomes estão escritos no céu. Jesus falou isso para eles. As minhas palavras já lavaram o seu coração. Mas os discípulos, quando Jesus foi para a cruz, com a exceção de João, se debandaram. Nós estamos vivendo um tempo de pessoas abandonando a fé. E isso é algo muito triste, muito perigoso. Conhecer a verdade, tem que permanecer na verdade. A verdade não muda. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nós precisamos, Jesus deixou muito claro em João capítulo 15, ele fala da videira e das varas. Outro dia vi no devocional, no livro devocional, achei muito interessante como aquela irmã expressou a videira é um tipo de árvore que suporta uma poda muito rígida. É interessante isso, né? Você olha para aquele barreiral, né? E o cara está lá cortando. Depois ela dá os cachos. A vida cristã é uma vida de disciplina, dura. Não é uma vida fácil. Nós enfrentamos o mundo. Nós
enfrentamos a nossa própria carne, nós enfrentamos o diabo. Porém, esses mesmos discípulos que se debandaram, no dia de Pentecostes, eles foram cheios do Espírito Santo. E todos, com exceção de João, foram martirizados. Todos martirizados, com a exceção de João. É incrível como a história do cristianismo, ela relata fatos tremendos com os cristãos. O C.H. Dodd, não sei o nome dele todo, ele disse o seguinte: a Bíblia não ensina a paternidade universal de Deus, exceto no sentido físico e vago de que Deus, o Criador de todos, mas no sentido espiritual e profundo, Deus não é Pai de todos os homens. João aqui está fazendo eco com Jesus, que disse uma vez aos judeus que são filhos do diabo. Só os filhos de Deus poderão suportar o sofrimento. Há países onde hoje, Coronel Lopes tem bastante falado sobre isso, né? Como tem sido maltratados. Marco Aurélio, o imperador Marco Aurélio, foi responsável, imperador romano, foi responsável pela morte de milhares de cristãos. Certo dia, o imperador ordenou que 40 cristãos fossem despidos totalmente e colocados no rio congelado. E eles foram colocados, 40 homens. Quando esses homens foram despidos, enviados para lá, eles foram. E chegaram lá e começaram a cantar: aqui estamos, Senhor, para conquistar a última batalha. E quando eles estavam ali cantando, um dos 40 saiu correndo e foi lá e adorou a imagem do imperador. E quando ele fez isso, o capitão da guarda, que estava ali para cumprir ordens, ele tirou a sua roupa e foi lá e morreu no lugar daquele cristão, porque ele tinha ouvido a mensagem e naquele momento ele tomou essa decisão. É claro que no nosso país nós não enfrentamos certas perseguições. Existe o conflito, é real, né? Quem é cristão de verdade sente a diferença, sente o conflito, sente o choque, mas nós não sei se felizmente ou infelizmente, porque a igreja cresceu quando foi perseguida. Uma igreja que não sofre perseguição, muitas vezes é uma igreja fraca. E nós temos que enfrentar todo e qualquer sofrimento com fé no nosso Deus. Os filhos de Deus têm promessa. Jesus disse: nenhum dos que me destes se perdeu, exceto o filho da perdição. Judas teve todas as oportunidades, todas, e decidiu ali trair Jesus. O diabo caiu não porque ele tinha motivos para isso. O diabo não tinha nenhum motivo para isso. A Bíblia é muito clara quando ela fala sobre a queda de Satanás.
Ezequiel capítulo 28 diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta lamentações contra o rei de Tiro, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias: o sardio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e ornamentos no dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas, perfeito eras em teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multidão do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao berilo e às pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, desde diante dos reis te pus, para que te contemple. Da multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste o teu santuário. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduziu. Alguém pode dizer, mas está dizendo para o rei de Tiro. Na verdade, se você enfrentar uma pessoa endemoniada, você vai tratar com duas pessoas: o endemoniado e o demônio. Aqui, o profeta começou a falar com o rei de Tiro, que estava encarnando aquele perfil de Satanás. Ele era um perfeito filho do diabo, o rei de Tiro. Porque você vê que as palavras aqui jamais se encaixariam no homem, no rei de Tiro. Por exemplo, estavas no Éden. Ele não estava no Éden, o rei de Tiro, porque ele estava no diabo, ali que ele tentou, né? E aqui fala de como ele vivia. Ele assistia diante de Deus. Adão caiu sem motivo algum. Adão tinha todos os motivos para crer em Deus e permanecer fiel. A queda do cristão é uma queda que tem um único culpado: nós, o ser humano. Em Hebreus 10, 36 a 38 diz: vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Deus não se agrada daqueles que voltam atrás. É como a porca lavada, na linguagem de Pedro, voltou a espojar-se na lama. É como o cachorro que volta ao seu vômito. A vida cristã não tem retorno. Ou nós permanecemos em Cristo e o receberemos em glória, porque não tem meio termo, né? Ser um cristão é ser radical, totalmente radical, e nós só podemos viver como verdadeiros filhos de Deus, assumindo
a natureza que Deus nos deu. Os discípulos foram fiéis, porque foram cheios do Espírito Santo de Deus. A maior necessidade da igreja é ser cheia do Espírito Santo, é ser batizada no Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo não é um extra. Se alguém quiser, tem mais um pouquinho. Não, é necessário. Uma pessoa que não é cheia do Espírito não permanece. Quantas pessoas que tomam decisão e caem, e voltam atrás. E nós precisamos ser firmes até o final. Ser um filho de Deus é algo maravilhoso, glorioso, mas é algo que nós precisamos manter firmes. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece. A Bíblia é muito clara sobre a questão como nós podemos ser filhos de Deus, né? A Bíblia dá a receita, né? A Bíblia dá a orientação. João fala isso no seu primeiro capítulo, João 1, 12, 13. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram de descendência natural, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem algum, mas nasceram de Deus. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Isso já vem lá do Velho Testamento. Ezequiel 36, 26 já dizia: darei a vocês um coração novo, porém um espírito novo. Tirarei o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Jesus disse claramente: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Romanos 8, 14 a 16 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, e o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Quem é filho de Deus, tem certeza que é filho de Deus. Se alguém ainda não sente certeza de que é filho de Deus, todos quantos o receberam podem ser filhos de Deus. Deus está com as portas abertas para aquele que quer se tornar um filho de Deus. Nós vamos cantar um cântico